Hello, everybody. How are you today? Are you great? Great. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Está todo mundo bem? Hoje nós vamos fazer a correção das atividades da aula passada, tá bom? Ainda continuando no assunto can, could, modal verb can, could, alright? So, let me share the screen. And, yay, that's it, alright? Can, could. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, certo? Relembrando, né, que can significa poder ou conseguir, utilizado para expressar capacidades, habilidades, possibilidades, pedir ou dar permissões. Tudo isso aqui foi o que a gente viu na aula passada. Vamos para frente. A gente falou do could, né, que é o passado do verbo can, do verbo modal can, ou também pode ser utilizado para expressar formalmente uma frase, que se eu colocar o can não ficaria tão formal como em could you close the door, please, né, você poderia fechar a porta, por favor, deixa um pouco mais suave o pedido, então deixa mais formal, né? E aqui as formas, né, afirmativa, negativa, interrogativa, utilizando can, né, e essa última, inclusive, é necessária para a nossa atividade, né, quem prestou atenção na última aula, sabe bem o que eu estou falando, e aí é o momento da gente retomar essa estrutura aqui, tá certo? Então, vamos lá. A gente viu também o texto, né, mostrando justamente como é a pergunta de yes e no, né, como é essa yes, no question e como é que eu respondo. A gente viu isso dentro do texto. E agora vamos para a atividade. Ok. Nessa atividade, o que ele pede? Write short answers with pronouns for the questions below. Então, escreva questões, respostas, né, curtas para as questões abaixo, né, utilizando sempre os pronomes correspondentes, né, ao que a frase pede. Então, vamos lá. Q é de question e A é de answer, né? Q, a letra Q de question e a letra A de answer. Então, eu tenho a primeira questão, fazendo a pergunta com can your sister swim? Ele está fazendo a pergunta com can, é a primeira coisa que eu preciso olhar. Está usando can ou could? Se eu estou usando can, na minha resposta ali vai vir o can também. Então, can your sister swim? Quem é o sujeito na pergunta? É alguém do diálogo, né? Imaginemos que essa pergunta esteja sendo feita ou para mim, ou de mim para alguém. É alguém do diálogo ou é alguém de fora? É alguém de fora. Estamos nós falando da minha irmã ou da sua irmã, your sister, né? Então, qual seria o pronome que substitui your sister? É um pronome de terceira pessoa do singular? Ops, seria she, né? Então, your sister pode ser substituído por she, estamos falando dela, então a resposta vai ser com ela, né? O pronome vai ser ela. E ele quer dizer, sim, ela consegue nadar. Sua irmã consegue nadar? Can your sister swim? Sua irmã consegue nadar? Sim, ela consegue. Como é que eu digo isso em inglês? Vai ficar yes, she can, porque eu comecei com o can lá no iniciozinho da frase, ok? Na pergunta. Question 2. Can you swim? Olha só, agora estamos falando só eu e você, né? Então, são duas pessoas dialogando. Imaginemos que seja eu perguntando para você, can you swim? Então, você, obviamente, você vai responder com o I, eu não consigo, né? Você consegue nadar? Não, eu não consigo. Tá vendo? A resposta é essa. Estou falando em português a pergunta e a resposta para você tentar associar. Veja só, o you sou eu perguntando sobre você, mas na sua resposta, você falando de você mesmo, você vai dizer I. Então a resposta vai ficar no, I can not. Por que eu coloquei o not? Porque a resposta que eu vou dar é negativa. Quando a resposta é negativa, eu preciso inserir o not após o can, alright? E também tem a forma contraída, que é o can't.
No, I cannot ou no, I can't. Agora, olha a terceira questão. Could your brother drive a car last year? Seu irmão pôde dirigir um carro no último ano? A resposta que ele pede também é no. Então, eu já sei que a minha resposta é negativa. Então, além do could, porque eu iniciei com o could, vai ter o not após, porque a resposta é negativa. Mas que pronome eu vou usar para responder? Então, olha só, quem vai ser o sujeito? Vai ser your brother, né? Could your brother drive a car last year? E esse drive, o que é isso, teacher? Drive é dirigir, é o verbo principal. Lembra do main verb? Então, a gente tem que observar sempre aquela estrutura, né, de como é construído. Eu tenho o verbo modal, eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo principal e um complemento. Aquela estrutura da frase interrogativa, ela é extremamente necessária aqui nesse exercício. Então, precisa vocês reverem essa estrutura lá da aula passada para conseguir resolver essa atividade, tá? Então, your brother pode ser substituído por que pronome pessoal? Ele é uma terceira pessoa, ele não é nenhum de nós dois do diálogo, então ele é substituível por he. He significa ele, your brother, seu irmão, então vai ser ele, he. E a resposta, obviamente, fica no, he could not. Por que could? Porque eu iniciei com o could a pergunta. Então, na minha resposta tem que vir could também. No, he could not, ou no, he couldn't. Couldn't é a forma contraída de could, mas not. Alright? Vamos para a quarta questão. Could people walk on the moon in 1969? As pessoas podiam andar na Lua em 1969? Aqui ele pede uma resposta afirmativa. Então, olha só, eu inicio com could, eu tenho people como sujeito, que pode ser substituído por they, né? Elas, as pessoas, né? E a minha resposta vai ser yes, they could, porque eu iniciei com o could. A minha pergunta vem com could. Can he read? Aqui o can está iniciando, então a minha resposta vai ter o can. O he, que já é um pronome, é o sujeito, já não preciso substituir por pronome, porque o sujeito já é o próprio pronome. E aí vai ficar yes, he can, porque a resposta que ele pede aqui é uma afirmativa. Can he read? Ele consegue ler? Yes, he can, sim, ele consegue, ok? Então, de uma forma mais rápida, a little bit faster, vamos continuar até a questão 10. Então, a primeira, could she fix her bicycle? Ela conseguiu ajeitar sua bicicleta? Yes, she could, porque eu iniciei com could. Can Miss Smith fly a pen? A senhora Smith pode voar de avião? Diz que é não, então vai ficar no, senhora Smith, pode ser substituído por she, então no, she cannot, ou she can't, no, she can't. Can fish swim? Olha só, fish aqui, né, é um animal. Se ele estivesse sozinho, né, fosse só ele, poderia ser substituído por it, né, fish é peixe, animal, it. It é utilizado para animais, coisas ou fenômenos da natureza e tal. Porém, aqui, fish está no plural. A pergunta de fato é, os peixes conseguem nadar? Então, aqui, os peixes serão they. Então, vai ser yes, they can. Teacher, mas como é que eu vou saber se está no plural ou no singular? Né? A palavra é uma só para os dois. Se tivesse um artigozinho, por exemplo, can a fish swim? Aí eu já ia saber que era um só, seria it. Alright? That's the clue. Essa é uma dica. Can she cook? Ela consegue cozinhar? Yes, she can. Né? Sim, ela consegue. Could they find the hotel? Eles puderam encontrar o hotel. Comecei com o could. Eu coloco could também na resposta. Yes, they could. Alright? So, era somente isso que eu queria que vocês respondessem na atividade anterior. Agora,
nessa nova tarefa, nessa nova atividade, o que eu espero de vocês? Vamos lá, vou explicar rapidinho. Primeiramente, o lembrete de sempre preencher o cabeçalho, galerinha, por favor, isso ajuda muito a gente, tá bom? Não esqueça, nome completo, né, a série, a turma, é importantíssimo isso. Olha só, a primeira questão da atividade, né, que eu peço para vocês, ela vem com esse monte de informação, mas não se assuste, porque vai ficar fácil. Olha só, vamos ler o enunciado. Look at the pictures and write sentences about what these people can or can't do. Use the verbs. Toda essa caixinha aqui são os verbos, tá? São os verbos principais. Essa carinha feliz ou triste vai significar can ou can't, que é o modal verb can mais o not, ok? Todo mundo tem que lembrar disso aí. Se a carinha estiver feliz, vai significar que a pessoa can fazer can aquele verbo. Por exemplo, aqui, ó, tem um sorrisinho no dance, então vai ser can dance. Aqui, no caso, tá carinha triste no sang. Aqui, carinha triste no sang. Então, significa que a pessoa can't sing, alright? Então, vocês vão lembrar, carinha feliz é can, carinha triste é can't. E o verbo principal, que vai ser dance, swim, sing, cook, drive. Dance, dançar, swim, nadar, sing, cantar, cook, cozinhar, drive, dirigir, run, correr, ski, esquiar, play the piano, tocar piano, ride a horse, andar a cavalo e paint, pintar, tá certo? E todas essas ações estão representadas aqui nessas imagens, de 1 a 10. Então, eu tenho 10 verbos, 10 imagens, e aqui também, ó, 1 until 10, 10 sujeitos. Então, eu vou montar a frase de acordo com o que essas pessoas podem ou não podem fazer. Vamos fazer duas, para vocês verem como é. Então, vamos olhar a number one. Number one, eu tenho 2 pessoas dançando. Aí, a gente olha aqui a imagem, number one, tá dançando. Eu já sei que dançar é dance, eu vou aqui pro verbo. Opa, dance é uma carinha feliz, então significa que é can dance. Lembrando, carinha feliz, can, carinha triste, can't. Então, vamos lá, carinha feliz, can, então significa can dance. Opa, então eu vou utilizar can dance na frase que eu vou formar. Quem é o number one aqui, nesses nomes, nesses sujeitos? Quem são os 2 sujeitos? É a Sarah and Tom. Então, a frase vai ficar como? Sarah and Tom can, carinha feliz, dance. Alright? So simple, muito simples. Agora, vamos fazer um de negativa, de can't. Eu tenho sing, certo? Sing aqui, ó. Carinha triste, sing. Essa pessoa deve cantar muito mal, hein? Can't sing. Então, eu tenho aqui que a pessoa não consegue cantar. Quem é que não consegue cantar? Number 3, que é o Tommy. Então, vai ficar Tommy can't sing. Então, é muito simples, é só isso que eu espero de vocês. E nessa questão B aqui, é para você responder com as suas respostas pessoais, tá? Então, can you dance? Você consegue dançar? Can you ride a bike? Consegue andar de bicicleta? Can you play chess? Você consegue jogar xadrez? Can you bake a cake? Você consegue assar um bolo? Can you swim? Você consegue nadar? Então, façam as respostas de acordo com as suas condições pessoais, o que você realmente consegue e o que você realmente não consegue, alright? So, people, that's all for today, and bye-bye, see ya!